Vamos então resolver a ficha número 61 sobre problemas de medida de massa. Antes disso, vamos fazer a análise comparativa entre o sistema de medida de comprimento e o sistema de medida de massa. Nós verificamos antes que a unidade principal no sistema de medida de comprimento é o metro, enquanto no sistema de medida de massa vai ser o quilo. Do mesmo modo que no sistema de medida de comprimento nós temos submúltiplos e múltiplos, aqui também vamos ter submúltiplos e múltiplos. Os submúltiplos, no caso da medida de comprimento, é o decímetro, o centímetro, o milímetro, enquanto no sistema de medida de massa será o hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Os múltiplos, no caso do sistema de medida de comprimento, é o decâmetro, hectómetro e quilómetro, enquanto no sistema de medida de massa é o decaquilograma, o quintal e a tonelada. Podemos fazer uma análise comparativa e verificar que esta é a unidade principal no sistema de medida de comprimento, que é o metro, enquanto no sistema de medida de massa é o quilo. Verificamos que temos aqui 3 submúltiplos, enquanto no sistema de medida de massa nós vamos ter aqui 6 submúltiplos. No caso do sistema de medida de comprimento temos 3 múltiplos, o decâmetro, o hectómetro e o quilómetro, enquanto no sistema de unidades de medida de massa vamos ter o decaquilograma, o quintal e a tonelada. Mas a estratégia de conversão de uma medida para outra, quer num sistema, quer noutro, é exatamente a mesma. Para a direita multiplicamos por 10, isto é, para descer multiplicamos por 10, para subir dividimos por 10. Vamos então passar à resolução da ficha. Esta ficha 61 tem 3 problemas. Vamos começar aqui pelo primeiro problema, que diz o seguinte: a Joana comprou 3 quartos de quilo de framboesas e pagou 9 euros. Quanto teria pago se tivesse comprado 1 quilograma? Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Imaginemos aqui 1 quilo de framboesas, dividido em 4 partes, e aqui 3 quartos dessas 4, portanto, o que dá 3 quartos de quilo. O todo, neste caso, que é o quilo, está dividido em 4 partes iguais. Ou seja, cada parte é 1 quarto. Enquanto na parte de cima nós temos 3 partes de um total de 4. Temos apenas 3 quartos do quilo. Em baixo temos o quilo, em cima temos 3 quartos de quilo. O problema diz-nos que 3 partes de 4, ou seja, 3 quartos do quilo, custa 9 euros. Isto é um dado do problema. Então, se 3 partes custam 9 euros, quanto custará apenas uma parte? Portanto, uma parte de 4, ou seja, 1 quarto de quilo, quanto é que custará? Para passarmos de 3 partes para uma, dividimos por 3, certo? 3 a dividir por 3 é uma. Isto é, 3 partes a dividir por 3, ficamos com uma parte. Então, se nós dividimos à esquerda, na quantidade de partes, por 3, no custo também temos que dividir por 3. Isto, à direita temos que dividir por 3. 9 euros a dividir por 3 dá 3 euros. Isto é, se 3 quartos de quilo custa 9 euros, 3 partes de 4 custam 9, quanto é que custará uma parte? Então dividimos por 3, para passar de 3 para uma parte. Então no custo também temos que fazer a mesma coisa. Dividimos 9 por 3, vai dar 3 euros. Então o que significa que uma parte custa 3 euros. E vamos confirmar. 3 euros mais 3 vai dar os tais 9 euros. Ora bem, se nós já conhecemos o custo de uma parte de 4 de framboesas, isto é, 1 quarto de quilo, quanto custará 4 partes de 4? Portanto, se numa parte de 4, ou seja, 1 quarto de quilo, custa 3 euros, foi o que nós determinamos aqui, quanto custará 4 partes de 4? Isto é, para passarmos de uma parte para 4, à esquerda, isto é, na quantidade de partes, o que é que nós fazemos? Multiplicamos por 4. Então, no custo, à direita, também fazemos a mesma coisa. Multiplicamos o custo por 4. 3 vezes 4 é 12. Então, 4 partes de 4, ou seja, 1 kg de framboesas, custará 12 euros. Resumindo, se 3 quartos de quilo custa 9 euros, uma parte custará 3 euros. Para passar de 3 partes para uma, dividimos por 3. Então, no custo, à direita, fazemos a mesma coisa. Dividimos 9 euros por 3, vai dar 3 euros.
Conhecendo o custo de uma parte de 4, se uma parte de 4, ou seja, um quarto de quilo, custa 3 euros, 4 partes de 4, ou seja, 1 kg, quanto é que custará? Isto é, para passarmos de uma parte de 4 para 4 partes de 4, multiplicamos por 4. 1 vezes 4 dá 4. Então, à direita, na coluna do custo, também vamos multiplicar por 4. 3 vezes 4 dá 12 euros. Então não há dúvida. 1 kg de framboesas custará 12 euros. Esta é a resposta. Se a Joana tivesse comprado 1 kg de framboesas, teria pago 12 euros. Vamos passar ao segundo problema. A carga máxima que este caminhão pode transportar é 4,68 toneladas. Já foram colocados 72 caixotes de sapatos com 40 kg cada um. Quantos quilogramas faltam para completar a carga do caminhão? E depois temos a outra questão. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Carga para completar. Se o caminhão carrega 4,68 toneladas, ou seja, que é a carga máxima, a carga que falta para completar esta carga máxima será a diferença entre a carga máxima e a carga efetuada, que foram os 72 caixotes, de 40 kg cada um. Certo? Vamos imaginar aqui os 72 caixotes em montes de 9. O primeiro monte, o segundo, mais 9, mais 9. Já estamos a ver que 8 vezes 9 são 72. Vamos ter 8 montes de 9, não é? Temos aqui 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, 8 montes vezes 9 caixotes por monte dá 72 caixotes. 9 vezes 8 dá 72. Então, quanto é que corresponderá em termos de peso a esses 72 caixotes? Se cada caixote pesa 40 kg, 72 caixotes pesarão 72 vezes 40. Ou então, para simplificar, multiplicamos 72 vezes 4, que dá 288, e acrescentamos o zero do 40, do fator 40. Fica 2880. Vamos confirmar aqui no algoritmo da multiplicação. 4 vezes 2 dá 8, e vão 0 para a ordem das dezenas. 4 vezes 7 são 28, ficam aqui 8 e vão 2 centenas para a ordem das centenas. Baixa-se o 2, fica 288, certo? 72 vezes 4 dá 288. Contudo, falta-nos acrescentar o 0 do fator 40. Então passamos a ter 2.880 kg. Portanto, a carga a completar o caminhão será a carga máxima, que é 4,68 toneladas, menos 2.880 kg. Mas agora vejamos. Temos uma parcela em toneladas e outra parcela em quilos. Portanto, ou temos que trabalhar tudo em toneladas ou tudo em quilos. Neste caso, convém-nos passar esta parcela de toneladas a quilo. Vamos então converter tonelada a quilo. Para passar de tonelada a quilo, temos que multiplicar por 10, mais uma vez, 2, e por 10, 3. Ou seja, temos que multiplicar por 1000. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então podemos dizer que 4,68 toneladas vezes 1000 vai dar 4.680 kg. Multiplicamos o 4,68 por 1 e depois a vírgula desloca-se 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Fica 4.680,0, que é 4.680 kg. Então agora já podemos fazer a nossa conta. Temos então 4.680 kg menos 2.880. Isto vai dar 1.800 kg. Portanto, a resposta é: faltam 1.800 kg para completar a carga do caminhão. Na segunda pergunta, diz o seguinte: realiza os cálculos necessários e assinala com X o número de caixotes que ainda podem ser colocados no caminhão para completar a sua carga. Temos aqui várias opções de resposta. Serão 54 caixotes? Não sabemos. Serão 20? Também não sabemos. Serão 28? Também não sabemos. Serão 45? Também não sabemos. Temos que fazer as nossas contas e selecionar a opção correta.
Então já temos 8 montes de 9 caixotes, ou seja, 72 caixotes. Falta-nos carregar uma determinada quantidade de caixotes de modo a completar esta carga de 1800 kg. Isto é, se cada caixote pesa 40 kg, em 1800 kg, quantos caixotes é que teremos? Teremos uma conta a dividir. 1800 a dividir por 40 é a mesma coisa que dividir 180 por 4, tirando um 0 no dividendo e um 0 no divisor. Dividindo 180 por 4 vai dar 45 caixotes. Então falta-nos carregar no caminhão 45 caixotes de 40 kg cada um. 45 caixotes vezes 40 kg vai dar os tais 1800 kg. Vamos então ver os nossos 45 caixotes. Portanto, vamos ter mais 5 montes de 9 caixotes. Portanto, o primeiro monte, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto monte. Certo? Mais 5 montes. Então, qual é a opção de resposta? É 45 caixotes, é esta opção que diz aqui 45. Esta é a opção correta. Portanto, resumindo, quantos quilogramas faltam para completar a carga do caminhão? Sabendo que o caminhão carrega 4.680 kg e já tem 72 caixotes de 40 kg. Isto corresponde a uma diferença entre 4.680 kg e 2.880, que é 72 caixotes vezes 40. Portanto, faltam 1.800 kg para completar a carga do caminhão. Na segunda pergunta, realizou os cálculos necessários e assinala com X o número de caixotes que ainda podem ser colocados no caminhão para completar a sua carga. Se faltam 1.800 kg, quantos caixotes de 40 kg podemos carregar? Já verificamos que os 1.800 kg correspondem a 45 caixotes de 40 kg. Ou seja, a opção correta é 45. Vamos finalmente ver a terceira pergunta, que diz o seguinte: observa as balanças e escreve os pesos das caixas A e B. Aqui nós verificamos que temos uma balança, assim como no segundo caso, as balanças estão em equilíbrio. O que é que significa? Significa que o peso do prato da esquerda é exatamente igual ao peso do prato da direita, aqui, assim como nesta aqui. O peso do prato da esquerda é exatamente igual ao peso do prato da direita. O que se pretende saber é, com esta informação, qual será o peso da caixa A e o peso da caixa B. Pouso o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Como já dissemos, para que uma balança esteja em equilíbrio é necessário que o peso que está no prato da esquerda seja igual ao peso que está no prato da direita. Ou seja, o prato da esquerda tem que ter a mesma quantidade que o prato da direita. Então o que é que nós temos aqui à esquerda? À esquerda temos a caixa A e mais meio quilo. À direita o que é que nós temos? Temos 1 kg. Ora bem, para calcularmos o peso da caixa A, é conveniente que no prato da esquerda fique apenas a caixa A. Simplesmente, se nós retirarmos o peso de meio quilo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a balança vai ficar em desequilíbrio. E vai ficar em desequilíbrio porquê? Porque este prato ficará mais leve. Retiramos meio quilo. Portanto, significa que aquele prato vai se levantar e este vai baixar. E nesse caso nós não conseguimos determinar o peso da caixa A porque a balança não está em equilíbrio. Isto é, o que está à esquerda não corresponde ao que está à direita. Então, para que fique em equilíbrio e para que possamos retirar aqui o peso de meio quilo, significa que nós temos que retirar também no prato da direita a mesma quantidade, meio quilo. Se nós retirarmos aqui meio quilo e no prato da direita tirarmos meio quilo, a balança vai manter-se em equilíbrio. Certo ou não? Então, para isso, o que é que nós fazemos? Vamos decompor 1 kg em pesos de meio quilo. Ora, nós sabemos que 1 kg, que é a unidade, é igual a 2 partes de meio quilo. Certo ou não? Portanto, 1 kg é igual a meio quilo mais meio quilo. Então, no prato da esquerda, temos a caixa A mais meio quilo e no prato da direita temos 1 kg, mas decomposto em 2 meios quilos. Portanto, meio quilo mais meio quilo é 1 kg. Portanto, o que nós temos aqui é exatamente o que nós temos aqui. Agora, quando nós vamos retirar meio quilo
no prato da esquerda e retiramos em simultâneo meio quilo do prato da direita, a balança mantém-se em equilíbrio. E mantendo-se equilíbrio, o que é que significa? Retiramos meio quilo à esquerda e meio quilo à direita, significa que nós vamos ter a caixa A vai ser igual a meio quilo. Isto é, a balança está em equilíbrio, podemos dizer que a caixa A pesa meio quilo. Correto? No caso da balança B, nós temos a caixa B e um peso de 1/4 de quilo no prato da esquerda e temos no prato da direita meio quilo mais 1 quilo. Ora, ela está em equilíbrio. Convém-nos, para calcular o peso da caixa B, retirar este peso de 1/4 de quilo. Mas nós não temos aqui nenhum peso de 1/4 de quilo. Não temos, mas podemos decompor. Se nós decompusermos este meio quilo em 2 pesos de 1/4 de quilo, porque 1/4 de quilo mais 1/4 de quilo é igual a meio quilo, então já retiramos 1/4 de quilo à esquerda e 1/4 de quilo à direita e a balança mantém-se em equilíbrio. É o que nós vamos fazer, não é assim? Então sabemos que no prato da direita temos meio quilo mais 1 quilo. Vamos decompor este meio quilo, está aqui, meia unidade, em 1/4 mais 1/4. Então podemos dizer que meio quilo é igual a 1/4 de quilo mais 1/4 de quilo. E mais 1 quilo e aqui mais 1. Então meio quilo mais 1 quilo é exatamente igual a quê? 1/4 de quilo mais 1/4 de quilo mais 1 quilo. Então vamos substituir no prato esquerdo a caixa B e 1/4 de quilo. E no prato da direita vamos pôr lá 1 quilo mais 2 pesos de 1/4 de quilo. Os 2 pesos vão fazer o meio quilo. Portanto, 1/4 de quilo mais 1/4 de quilo vai dar meio quilo. Então já podemos retirar aqui um peso de 1/4 de quilo à esquerda e um peso de 1/4 de quilo à direita. E a balança ficará na mesma equilíbrio. Cá está. Vamos retirar esta e esta. Então fica que a caixa B é igual a quê? A caixa B pesa quanto? Pesa 1 kg mais 1/4 de quilo. Ou seja, para que podemos somar isto e apresentar isto sob a forma do número, temos aqui uma fração de 1/4 mais 1, temos que calcular o mesmo denominador, não é assim? Senão não conseguimos fazer a adição. Vamos fazer então a adição. Temos 1/4 de quilo mais 1, é 1/4 mais 1 sobre 1, é como seja denominador igual a 1. Os denominadores são diferentes, então, para tornarmos este denominador igual a 4, temos que multiplicar por 4. Simplesmente, ao multiplicar por 4 o denominador, também temos que multiplicar o numerador por 4. Então fica, aqui mantém-se 1/4 e aqui multiplica-se por 4. 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 1 dá 4. Portanto, fica 1/4 mais 4/4, ou seja, 1/4 mais 4/4 vai dar 5/4. Isto é, 1/4 de quilo mais 1 quilo é igual a 5/4 de quilo. Vejamos aqui em termos gráficos. 1/4, que é uma parte de 4, mais 1, que é 4 partes de 4, vai dar quantas partes no total? Vai dar 4 e 1, 5. Vai dar 5 partes de 4. 5 partes de 4, ou seja, 5/4 de quilo. Portanto, resumindo, no caso da caixa A pesa meio quilo, o que é que nós fizemos? Dividimos 1 quilo em 2 pesos de meio quilo, retiramos meio quilo a cada prato, a balança manteve-se em equilíbrio e obtivemos aqui o peso da caixa A ficou igual a meio quilo. No caso da caixa B, fizemos a mesma coisa. Queríamos retirar 1/4 de quilo, então convém-nos arranjar aqui um peso de 1/4 de quilo para podermos retirar 1/4 de quilo de cada lado. O que é que fizemos? Decompusemos um meio, ou seja, meio quilo, em 1/4 mais 1/4. Retirando 1/4 à esquerda e 1/4 à direita, obtivemos então 1 kg mais 1/4 de quilo, que é exatamente 5/4 de quilo.